Olá pessoal, bem-vindos ao terceiro episódio de Sci-Herald. É hora de mais uma rodada de acontecimentos científicos intrigantes dos últimos 2 meses. No começo do ano, ficamos sabendo mais sobre a evolução de retrovírus. Retrovírus é um tipo de vírus que causa diferentes doenças, e alguns exemplos incluem HIV, SIV, vírus da hepatite B, vírus da leucemia bovina e felina e muitos outros. E agora, sabemos que a origem desses vírus é consideravelmente antiga, tendo se originado mais de 450 milhões de anos atrás. Cientistas em Oxford analisaram o genoma de vários vírus de peixes e anfíbios pertencentes a um tipo chamado retrovírus endógenos espumosos, ou FLERV na sigla em inglês. Eles observaram como espécies virais acompanham algumas espécies de peixes, e também analisaram a transmissão viral entre classes diferentes, como tubarões e rãs. A análise revelou duas linhagens virais principais, uma delas com genes acessórios adicionais. Usando uma lei de potência como modelo para a evolução, a principal linhagem e os retrovírus em geral puderam então ter a sua origem inferida como vinda do mar junto com ou antes dos vertebrados marinhos com mandíbula, 450 milhões de anos atrás, no início da Era Paleozoica. Há mais coisas minúsculas que evoluíram com a gente. Micro-organismos como bactérias vivem em nossos intestinos, compondo a flora intestinal. Agora, pesquisadores em Hong Kong mostraram que a flora intestinal também nos protege de enteropatia, que são pequenos ferimentos no intestino, o que tem sido especulado por algum tempo, mas ainda não é bem entendido. O grupo de cientistas administrou um anti-inflamatório não esteroidal chamado indometacina a camundongos e investigaram como a flora muda e qual foi sua influência no intestino, usando sequenciamento de RNA, antibióticos e transplante fecal para controlar e estudar as mudanças da flora e seus efeitos. Eles notaram que os camundongos com flora intestinal adaptada pré-transplantada sofreram menos ferimentos intestinais. Essa descoberta pode levar a novos tratamentos intestinais focados na flora, como o transplante fecal. Desde a Grécia Antiga, existe a pergunta qual é o número mais bonito, que levou à chamada razão áurea, que é relacionada aos números de Fibonacci 1, 1, 3, 5, 8, e cada número consecutivo é dado pela soma dos últimos dois. Os números de Fibonacci e a razão áurea aparecem em muitos lugares, e cientistas também os encontraram em bioquímica, dando o possível número de ácidos graxos que se consegue com um certo tamanho de molécula. Ácidos graxos são a base de óleos e gorduras, e são feitos de longas cadeias de carbono, e pesquisadores na Alemanha mostraram que para cada carbono extra, o número de ácidos graxos que se pode criar segue a sequência de Fibonacci. Uma prova simples é feita notando que moléculas com N mais 1 carbonos podem ser criadas adicionando um carbono ao fim da molécula com N carbonos, ou adicionando 2 carbonos terminando em ligação dupla a moléculas com N-1 carbonos, e todas as possibilidades são cobertas desse jeito, dando a exata definição de uma sequência de Fibonacci. Isso pode ajudar a entender e analisar muitos processos biológicos, assim como melhorar abordagens químicas em novas pesquisas. Pulando em um mundo ainda menor, temos também novidades sobre matéria e antimatéria. Somos todos feitos de matéria, e há também algo chamado antimatéria, que é como o nosso negativo, e quando matéria e antimatéria colidem, elas se aniquilam completamente. Mas como você pode notar, a gente não vê essa aniquilação no nosso dia a dia, devido à enorme predominância de matéria no nosso universo. Por alguma razão desconhecida, há muito pouca antimatéria no universo. Mas a equipe do LHCb no CERN anunciou a primeira evidência para a diferença entre matéria e antimatéria no decaimento envolvendo 3 partículas iniciais coesas em um tipo de partícula chamada bárion. Isso é uma evidência muito importante, pois toda a matéria que vemos e interagimos, incluindo nós mesmos, é formada por prótons e nêutrons que também são bárions. Esse experimento pode ajudar-nos a entender o mistério por trás da escassez de antimatéria e, quem sabe, revolucionar a ciência médica e energia no futuro. Deixando moléculas e o mundo microscópico de lado, a psicologia acaba de nos ensinar mais sobre brilhantismo e gênero. Esse estudo na revista Science discute como meninos e meninas reagem diferente à esperteza e como isso influencia seus interesses desde os 6 anos de idade. Crianças realizaram tarefas para associar o conceito de muito, muito esperto com homens e mulheres desconhecidos,
e apesar de crianças de 5 anos associarem o conceito com seu próprio gênero com a mesma frequência, crianças de 6 e 7 anos mostraram e sustentaram o estereótipo de brilhantismo igual a homens, sugerindo uma rápida mudança de mentalidade entre os 5 e 7 anos de idade. A maioria das crianças nesse estudo era de classe média e maioria branca dos Estados Unidos. Então ainda resta a questão de quanto esse resultado pode variar. Ainda assim, a aquisição desse estereótipo pode ser facilmente entendida como acontecendo bem cedo. Por fim, tomamos uma escala global para falar sobre o Antropoceno. Você pode nunca ter ouvido falar, mas a história do desenvolvimento da Terra é dividida em eras, a mais recente sendo chamada Holoceno. Porém, recentemente, alguns cientistas advogam a ideia de que há uma outra era atualmente, chamada Antropoceno, em que a atividade humana influencia fortemente todo o ambiente da Terra em seu clima, fauna, flora, relevo, etc. O conceito de antropoceno está atualmente em debate, e como as atividades humanas são enfatizadas, cientistas pedem também a presença de cientistas sociais nesse debate. E algumas evidências recentes podem adicionar a essa conversa, como este artigo da Nature Communications argumentando que a atividade humana foi a causa primária da extinção da megafauna na Austrália por volta de 47 mil anos atrás. Eles concluíram isso estudando sedimentos no mar próximo ao sudoeste da Austrália, que tem a vantagem de ser continuamente feito com material do continente, e eles observaram que nos últimos 150 mil anos, a presença de herbívoros resistiu várias mudanças climáticas, sobrevivendo tanto condições muito secas quanto muito úmidas, mas desapareceram dentro de 4 mil anos após humanos se espalharem pelo continente, apontando caça exagerada como o principal fator para sua extinção no fim do Pleistoceno. Se isso adiciona algo à discussão do Antropoceno não é evidente, mas se trata de uma importante evidência sobre o impacto humano nos seus arredores, o que pode refletir em políticas públicas atuais e como vivemos na Terra. Obrigado por assistir a esse episódio e espero que tenham gostado. Para mais vídeos como esse, inscreva-se no canal. Você pode deixar seus comentários abaixo e espero vê-lo novamente. Tchau!